quero ser o instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilhar na minha vida e é você, Deus. Derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilhar na minha vida e é você, Deus. Derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. No madeiro por mim, me conectou salvo. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias, braço cortado e ti, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias disse vai.
Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto do nosso grupo Defensores da Fé. Agora nós vamos estar ministrando, a palavra de Deus, que nós falamos que é o nosso alimento para a nossa alma. E após estes louvores, que você possa ter se quebrantado na presença de Deus, que você possa ter se entregado para que Deus faça a obra dele. Porque o Senhor escuta as nossas orações, mas nós devemos estar com o nosso coração quebrantado para entrar na presença de Deus. Amém? E agora nós vamos estar orando para que Deus nos direcione no decorrer desta palavra e deste culto. Amém? Pai, graças nós te damos por estar mais uma vez aqui na tua presença. Senhor, nós pedimos, Senhor, capacita-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e que nós possamos compreender e ter entendimento dos céus sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nós entregamos tudo o que somos na tua presença neste momento, para que, Senhor, o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Senhor, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor ministre a tua vontade e a tua palavra. Senhor, que não seja a minha vontade, que não seja a nossa vontade, mas que seja a sua vontade e as tuas palavras sendo ministradas. Pai, vai de encontro a cada coração, a cada necessidade, a cada oração, a cada pedido colocado agora na tua presença. Pai, nós elevamos o nosso pensamento, a nossa mente cativa a ti, Senhor, para que o Senhor possa estar nos direcionando, que nós possamos estar focados em compreender aquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E nós vamos começar aqui lendo uma história de alguém muito conhecido, que é John Wesley. Ele foi um grande nome, nesse mundo, de alguém que realmente cumpriu o chamado que ele tinha na vida dele, E John Wesley e Billy Graham são duas pessoas, foram duas pessoas sensacionais que nós podemos ter como exemplo de missionários realmente que cumpriram a missão que era proclamar o nome de Jesus Cristo nessa terra. E o livro nos traz aqui sobre John Wesley, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque hoje o tema da nossa lição é: seja zeloso por Jesus. E John Wesley é uma pessoa que realmente cumpriu esse zelo por Jesus. E aqui diz o seguinte: John Wesley era um homem zeloso. Ele viajou 400 mil quilômetros a cavalo, uma média de 30 quilômetros por dia durante 40 anos. Pregou 40 mil sermões, escreveu centenas de livros e falava 10 línguas. Aos 83 anos de idade, aborreceu-se por não poder escrever mais do que 15 horas por dia sem que os seus olhos doessem. E aos 86 anos, envergonhava-se por não poder pregar mais do que 2 vezes por dia. Em seu diário, ele reclamou de uma tendência frequente de ficar na cama até 5:30 da manhã. Esse era John Wesley. Este é o zelo que nós temos que ter por Jesus. Algo que nós podemos olhar ali e pensar: nossa, mas John Wesley tinha superpoderes? E se nós formos ler a história dele, não. Ele era uma pessoa como eu e como você. Mas ele reclamava de que ele não conseguia escrever mais do que 15 horas. Ele passava mais da metade de um dia escrevendo sermões, livros, tantas coisas que ele deixou. E nós, às vezes, reclamamos de ter que ir e ficar na igreja durante 2 horas e ficamos olhando no relógio se o culto está acabando. Ou reclamamos quando alguma coisa não dá certo, ou quando as coisas estão atrasadas, ou quando tudo se atrasa e nós reclamamos. Qual é o nosso tipo de reclamação comparado à reclamação que John Wesley tinha quando se fala de zelo pelo nome de Jesus, por quem Jesus era? E aqui eu queria deixar uma pergunta antes de nós darmos continuidade para mim e para você.
pense agora, pare e pense aí onde você está, em alguém que você se preocupa realmente com essa pessoa. Será que é o teu cônjuge? Será que é o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu neto? Uma criança recém-nascida na sua família? Existe uma pessoa que você realmente se preocupa com ela, de que você tem um zelo por ela? Ou talvez é uma situação que está ali que você precisa resolver, um valor seu que é muito importante. Conseguiu pensar nisso agora? E agora eu quero ainda te perguntar e te afirmar, né? Como que nós zelamos por esta pessoa, por esta situação, por esta ação? Nós pensamos nessa pessoa toda hora, essa situação durante o período se torna o centro da nossa vida, porque tudo nós falamos sobre essa pessoa, sobre essa situação, nós acabamos se tornando meio como uma pessoa que tem um entusiasmo muito grande e que começa a falar só sobre isso, tudo se volta ao redor disso. E aquela pessoa nós podemos comparar como alguém que quando recém se converte é apaixonado por Jesus e tudo ele fala sobre Jesus. Todas as conversas dele é sobre Jesus, é sobre quem era Jesus, como foi o ministério de Jesus. E essa pessoa, tudo gira ao redor dela. As conversas com os amigos, com os entes queridos, aonde ele está, é sobre isso, é sobre esta situação. E eu fiz você pensar nesta pessoa, nesta situação, para você entender que nós fazemos isso, que nós temos zelo por alguém ou por alguma coisa. Que quando se toca naquele nome daquela pessoa, daquela situação, algo mexe diferente dentro de você. Que aquilo desperta uma região em você que você tem um sentimento muito grande, muito intenso, como se fosse uma paixão, algo meio avassalador, que o seu olhar, a sua conversa muda quando se está se falando por aquilo ou por aquela pessoa. E nós temos um zelo muito grande por algo que nós falamos muito, que nós nos impressionamos, que nós temos como nosso valor, nós zelamos muito. Zelamos muito por uma pessoa que é muito querida. Zelamos muito pelas nossas coisas, pelas situações, por algo vivido, pelos nossos valores, pelos nossos princípios. E será que nós temos zelado assim por quem foi Jesus? Pelo nome dele? E eu deixo essa reflexão aqui para mim e para você que somos cristãos. E para quem não é cristão também, mas principalmente para mim e para você que somos cristãos. Será que nós temos realmente zelado por esse Jesus e por esse nome? Ou nós temos zelado pelas coisas que nós temos na vida? E aqui, dando continuidade, eu quero ler com vocês ali em Romanos 12:11, que diz o seguinte: não sejais vagarosos no zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Aqui o próprio Romanos nos fala que nós não devemos ser vagarosos no zelo. E o que é zelo? Qual que é o significado de zelo? Zelo é uma pessoa que é intensamente dedicada, que tem um cuidado extremo com alguém e com alguma coisa. E foi esses exemplos que eu te dei de como nós zelamos pela pessoa. Assim, Deus fala aqui na palavra dele em Romanos, ali 12:11, que nós também temos que ter esse zelo e ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós temos que ser fervorosos. O nosso coração tem que ferver, tem que ser algo, entusiasmo. A palavra entusiasmo significa Deus dentro. E será que nós temos tido esse entusiasmo realmente nas nossas vidas, naquilo que nós fazemos e na nossa missão? Eu estou fazendo um devocional, uma meditação diária com os jovens sobre um livro que eu adquiri faz pouco tempo e que ele fala sobre princípios inegociáveis. O que é inegociável para mim, o que é inegociável para você e para os jovens, né?
Porque os jovens estão numa fase, né? Quando você é jovem, é uma fase de que você está entendendo os seus princípios, seus valores, a sua missão ainda. E tudo é negociável, né? Quando se quer alguma coisa, quando se quer chegar a algum lugar, as coisas se tornam tudo negociável. E princípios inegociáveis são algo que nós devemos carregar conosco. E desta maneira, nós temos que entender que essa questão de ter o zelo por Jesus, pelo nome de Jesus, é como se fosse algo inegociável. A nossa vida tem que ser uma vida de fé. E o que Jesus representa para mim e para você? O que Jesus representa nas nossas vidas? Nesse livro que nós estamos estudando, ele estava falando sobre qual é a nossa missão. O que é ser missionário? Missionário não é ser somente aquele que viaja, que vai longe, mas é aquele que leva a palavra de Deus a quem é necessário. Ele vai e ministra o que? A salvação de Jesus Cristo. Ministra quem é Jesus Cristo. Porque nós vemos muitos países, muitos povos, muitas pessoas, e às vezes até os nossos vizinhos ou entes queridos, sofrendo, ou até mesmo morrendo, ou estando no fundo de um poço, sem esperança nenhuma. Porque fala que a vida não tem mais jeito, que não tem mais salvação. E como falamos isso, se nós temos a maior palavra para ser pregada, que é que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o caminho e que Ele é a vida. Imagine só você pregar esta palavra para alguém que não tem mais esperança, para alguém que está morrendo. Pregar que Jesus Cristo, Ele é a esperança. Ele morreu por nós, e Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Muitas pessoas estão perecendo sem vida, estão perecendo numa depressão, ou em tantos outros casos, nessa pandemia, né? E nós temos a maior palavra para ser ministrada, a melhor pregação, que é que Jesus Cristo é a vida, e é a vida em abundância para aqueles que vivem uma vida de fé. É uma vida em abundância. E aqui, o maior exemplo de ser zeloso, né, foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele veio e Ele foi como se Ele estivesse zelando por minha vida e pela sua vida, para que nós não fôssemos condenados e tivesse aquele fim de condenação certo. Jesus veio porque Ele zelou pela vida de nós pecadores. E quando uma pessoa, né, se converte e começa a entender o que é essa vida de Jesus, o que foi a morte de Jesus, as pessoas muitas vezes ficam assombradas e meio sem entender como duas situações. A primeira é que como que um Deus vivo, um Deus todo-poderoso morre. E foi isso que Jesus fez. O Pai estava com Ele quando Ele morreu. A própria palavra nos diz que Ele era Deus. Deus estava com Ele. Como que um Deus tão poderoso se entrega numa cruz e morre? Esse já é algo para se ficar assombroso e ficar sem entender e começar a procurar e a buscar aquela fé fervorosa de entender o porquê de um amor tão grande assim. E depois o que pode deixar na segunda afirmação e entendimento que se busca é que como que Deus Filho, Jesus Cristo, morre naquela cruz por pecadores, como eu e você. Ele não morreu por pessoas que eram 100% sem pecado. Ele não morreu por pessoas que eram totalmente boas e do bem. Ele não morreu por pessoas que amavam Ele de paixão e idolatravam Ele. Não, Ele morreu por pecadores. A própria Bíblia nos diz que Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E Ele morreu por esses. Existe um zelo maior de um Deus tão grande pela minha vida e pela sua vida. E como nós temos cuidado e como nós temos zelado por esse nome, por esta vida, por Jesus Cristo.
E aqui, ainda entendendo como foi o ministério de Jesus aqui, nós temos vários exemplos desse zelo dele nesta terra como um homem. Eu acho que talvez o maior exemplo mais palpável seja quando ele vai ao pátio do templo e estão vendendo e ele começa a ficar furioso em ver aquilo, porque as pessoas não estavam tendo zelo por algo santo, por algo que era de Deus. As pessoas queriam se aproveitar daquele momento, daquele templo, daquele lugar, para poder fazer o quê? Para fazer as suas vendas, para ganhar, enfim. E Jesus fica furioso com aquilo, porque eles não estavam zelando com algo de Deus, algo santo. E quantas vezes nós não zelamos com o devido cuidado com o nosso ministério, com aquilo que Deus tem nos chamado, em pregar a palavra e ministrar o que é Jesus Cristo para as pessoas. E ainda aqui, nós temos a vida do apóstolo Paulo. Talvez você pense, mas Jesus era filho de Deus, Deus estava com ele era muito poderoso, lógico que ele ia ser perfeito. E agora eu te pergunto, e o apóstolo Paulo? Por que ele precisava ter tanto zelo por Jesus e por Deus, pela palavra de Deus? Por quê? Simplesmente porque, não, Deus escolheu ele, foi chamado. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Foi uma decisão, foi uma escolha dele, entregar a vida dele para ministrar a palavra de Deus, para dar ensinamentos, para ser usado por Deus. E se você for parar para ver como que foi a vida do apóstolo Paulo, foi uma vida de perseguições, uma vida de passar fome, uma vida de muitas pregações, de muita exortação, de carta às igrejas, de poder fazer com que as pessoas entendessem essa grandiosidade de Deus, o poder de Deus, aquilo que o ministério de Jesus. E a vida dele não foi fácil, não foi uma vida de coroas, não foi uma vida de abundância, não foi uma vida de coisas materiais, coisas físicas. Não, ele vivia sendo perseguido, sofrendo acusações, sendo julgado dentro das prisões. Essa foi a vida do apóstolo Paulo. E ele era tremendamente apaixonado por Jesus Cristo e por Deus. E aqui ainda nós temos que pensar, todos esses exemplos que nós trabalhamos, que nós estudamos até agora, foi para parar e pensar como que é a minha vida, como que é a sua vida, como nós temos zelado por isso, por Deus, por algo que é santo, por algo que é divino. Nós temos falado com esse fervor e com esse entusiasmo de quem foi Jesus Cristo e da salvação e da vida dele. Ou nós só temos entusiasmo quando nós vamos num show, quando nós pagamos caro por uma poltrona específica e que eu vou ficar confortável, quando eu vou você vê isso muito em estádio de futebol, que as pessoas lotam, que as pessoas pagam valores exorbitantes ali, quando tinha as Olimpíadas, os valores que eram os ingressos para poder ir lá e ver e gritar, e você vê que existe uma emoção, algo muito forte, uma vibração, algo muito que as pessoas se unem ali como se todos estivessem num só propósito, e algo que une eles é muito mais forte do que a diferença que existe entre um e outro. O mundo vibra e zela muito. O zelar, o cuidado por algo que se gosta e por algo que se anseia demais. E assim nós temos que zelar pelo nosso chamado. O nosso chamado, quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou para que nós pudéssemos ir e fazer discípulos. Ir e ministrar a palavra dele. Fazer discípulos para ele, não para mim e para você, mas para ele. Para que eles possam entender quem é Jesus Cristo e eles irem até a cruz e entenderem o que é a cruz. E aqui ainda, para a gente estar finalizando, nós não podemos colocar a culpa no outro.
Ou falar que a culpa é do outro, que não faz a parte dele. A questão de Jesus e ter esse zelo e essa preocupação e esse cuidado com as coisas de Deus, com o chamado que Deus te deu, com o ministério que Deus nos dá. É algo só entre eu e Deus, só entre você e Deus. A culpa nunca vai ser das outras pessoas. Nós temos que ter autorresponsabilidade e entender que se Deus me chamou, é comigo. Deus está falando comigo. Deus não está falando com a igreja que eu vou, não está falando com o pastor que tem zelado por mim, não está falando com o meu líder, não. É entre eu e Deus. A culpa não é das outras pessoas. A culpa não é do seu líder, de alguém que está acima de você, ou daquele que errou com você, daquele que falou que ia fazer e não fez. Não. Você tem que tomar a autorresponsabilidade, tomar as decisões certas. Porque se Deus te chamou para algo tão grande, para ministrar a palavra dele, para ser um discípulo, para ministrar, para ser um missionário que vai pregar Jesus Cristo, que vai pregar Jesus Cristo para todas as pessoas que puder. É entre você e Deus, não entre você e as outras pessoas. É entre você e a cruz que Jesus carregou, que era a tua. É entre eu e a cruz que Jesus carregou, que era minha. Que ele não precisava ter carregado. E nós temos que adorá-lo porque ele é Deus, porque ele é amor, não porque ele simplesmente foi lá e carregou a nossa cruz. Adorá-lo porque ele é Deus na sua grandiosidade, na sua totalidade. E para que nós possamos finalizar, eu quero ler aqui ainda uma afirmação, aqui uma frase de Jim Elliot. O zelo dele foi algo memorável e olhem o que ele disse. Ouça seus batimentos cardíacos em sua reflexão sobre o versículo. Fazes até os ministros labaredas de fogo. Ele continua escrevendo sobre este versículo. Eu sou inflamável? Deus, livra-me do terrível amianto de outras coisas. Embebe-me com o óleo do Espírito para que eu possa arder em chamas. Porém, a chama é efêmera e costuma ter vida curta. Pode suportar isso, minha alma? Vida breve? Em mim habita o espírito daquele que é grande e teve vida breve, cujo zelo por Deus o consumiu. O zelo por um Deus tão grande consumiu para que Jesus viesse até essa terra. Faz de mim teu combustível, ó chama de Deus. Que nós possamos ser chamas, labaredas queimando na presença de Deus. Que assim como Elliot falou ali, que Deus nos livre da terrível zelo e cuidado por ter coisas, por muitas coisas. E que nós comecemos a queimar na presença de Deus, para que Ele habite em nós, que nós possamos ser cheios do Espírito dEle. Amém? Vamos estar orando. Pai, graças nós te damos porque o Senhor ministra a sua vontade em nossas vidas. Senhor, embebeda-nos, Senhor, com o teu Espírito. Pai, que se nós formos ser taxados de loucos, seja loucos por Cristo, por Deus. Assim como o apóstolo Paulo falou, Senhor. Senhor, nos capacita na tua presença. Que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça. Que nós possamos entender o zelo que nós temos que ter por um Deus tão grande, por um Jesus que morreu naquela cruz e que somente Ele é a verdade, é o caminho e a vida. E que sem Ele, sem compreender a grandiosidade daquela cruz, nós não vamos ao Pai.
nós não teremos uma vida eterna. Senhor, continua ministrando a Tua vontade em nossos corações, para que nós possamos compreender o nosso chamado e possamos compreender o Seu amor. É o que nós te pedimos. Alcança cada um, Senhor, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo e com o Teu fogo ardente. Pai, que nós possamos, Senhor, ser chamas no Teu altar. Senhor, que nós possamos ser chama onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa faculdade, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser uma chama ardente do Teu amor, que ministra a Tua palavra e a Tua salvação através de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, seja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus possa continuar ministrando a vontade dEle no meu coração e no teu coração. Que nós possamos buscar estar ardentes na presença de Deus. E agora, eu quero te lembrar que nós estamos no YouTube e falar para que você possa dar o seu like ali embaixo do nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para você receber notificações de novos cultos. E ainda falar para que você compartilhe este culto com outra pessoa que você acredita que ela tem que entender este zelo e este cuidado por Jesus. Que Deus os abençoe.